Duas fábricas que produzem centrífugas de enriquecimento de urânio foram atingidas no Irã por ataques aéreos israelenses, afirmou hoje a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. Os equipamentos são utilizados pelo programa nuclear iraniano. Segundo as autoridades, as fábricas atingidas ficam na capital Teherã e em Karaj, no norte do país. O conflito entre Irã e Israel chega hoje ao 6º dia, com cerca de 250 mortos nos dois países, segundo autoridades locais. Nesta madrugada, os dois países do Oriente Médio lançaram mais ataques um contra o outro. Segundo a agência de notícias Reuters, as Forças Armadas de Israel orientaram os moradores da região de Teherã a evacuar para que a Força Aérea pudesse atacar instalações militares iranianas. Nessa edição também do Jornal da Manhã, contamos mais uma vez com a participação do professor Marcos Vinícius de Freitas, a quem eu agradeço mais uma vez a participação. Professor, muito bom dia para o senhor. Diante dos acontecimentos recentes, de ataques e contra-ataques, a sua avaliação é de que, de certa forma, o Irã sabe que perdeu de antemão e está reagindo para tentar, de alguma forma, manter esse tipo de resposta, mas também, por outro, procurando uma saída diplomática? Eu acredito, bom dia, Soraya, é um prazer conversar com você sempre. Eu acredito que existe aí 3 coisas que a gente precisa levar em consideração nesse momento. Em primeiro lugar, de fato, você nota a superioridade que existe por parte de Israel com relação ao controle aéreo. E esta é uma guerra aérea, não é uma guerra de infantaria, e justamente isso é um fator muito relevante, e o Irã aí tem sofrido as consequências desse ataque, dessa supremacia. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a questão dos Estados Unidos e a própria postura de Donald Trump, que varia de A a Z nesse processo todo. Uma hora ele diz que não está envolvido, no outro ele celebra o fato de estarem sendo utilizados equipamentos americanos, e no terceiro momento ele pede que o Irã desista de toda e qualquer atividade nesse processo, e aí, inclusive, mobiliza as forças americanas para que participem efetivamente neste processo. Então, é uma preocupação, porque ele enfrenta ali os problemas da sua base política, muita gente contrária a qualquer tipo de apoio ou intervenção ou atuação nesta guerra. Em terceiro lugar, a própria posição do Irã, que com esta divulgação de que houve, em razão do ataque de Israel, a questão da radiação e da exposição de radiação, é uma preocupação para os países da região que entendem que isso também lhes afeta. Então, como foi dito pelo diretor executivo da Agência Internacional de Energia Atômica, já se convencionou internacionalmente que não se fazem ataques a facilidades nucleares, a instalações nucleares. E é por essa razão que isto gera aí uma série de problemas. E o que o Irã tem feito neste processo todo é convocar os países que estão na região a tomarem uma posição a favor dele, no sentido de poderem contribuir, porque sentem aí que serão ameaçados por esta situação, e se qualquer piora acontecer, isso pode prejudicar todos os países daquela parte do mundo. E essa é a grande preocupação com relação à reorganização da região. Ô professor, mas de qualquer modo o Trump voltou mais cedo lá do G7, conversou com o seu Conselho de Segurança, enviou mais aviões para a região, está aumentando a presença militar por ali. Isso é um indicativo de que os americanos vão mesmo entrar no conflito ou tendem a entrar, ainda que o Trump tenha prometido não se envolver nas guerras alheias? A impressão é clara, Nonato, de que ele quer aí desfrutar também dos benefícios de uma vitória contra o Irã. O grande problema, Nonato, é toda a questão regional que isso implica, porque você vai observar ali como se fosse um castelo de cartas na própria região, porque a grande pergunta é, os países da região vão permitir, por exemplo, que saiam ataques das bases americanas nestes países? Porque, veja só,
Os Estados Unidos têm uma série de bases ao redor do Irã e eles utilizarão estas plataformas para fazer guerra com o Irã. Como é que estes países que têm ali um passado histórico comum, como que comungam da mesma religião, embora sejam grupos diferentes, vão apoiar esse tipo de iniciativa, apesar de muitos não quererem, de fato, que haja um Irã nuclearizado. Mas o grande desafio é como é que isso vai ser feito e como é que eles vão aceitar esse tipo de situação. Então, é um grande problema e também o que o Irã faria caso esses ataques venham de outros países da região, se eles atacariam as bases dos Estados Unidos nesses países e qual seria a implicação disso, uma declaração de guerra do Irã contra o Omã, por exemplo, ou uma declaração de guerra do Irã contra os Estados Unidos, mas atingindo a população que vive em Omã. Então, são problemas que vão sendo criados ali e, claro, a preocupação de que se os Estados Unidos efetivamente utilizarem a tecnologia para a destruição de todo o arsenal estabelecido, da questão das usinas e das instalações nucleares, qual vai ser a repercussão que se vai ter aí na região, tanto no aspecto ambiental, contaminação de água, ou mesmo a questão da radioatividade e do prejuízo para as futuras gerações daquela parte do mundo. Obrigado, professor Marco.